já adiantou parte significativa das coisas que eu queria colocar, mas eu queria começar dizendo que nós viemos falar de esperança. Este encontro é um encontro de esperança. Primeiro, porque esperança é a marca fundamental de um seguidor e uma seguidora de Jesus Cristo. O seguidor ou seguidora de Jesus Cristo que não tem esperança é um seguidor ou uma seguidora de Jesus Cristo de Araque. Depois eu explico o que é Araque para os mais jovens, não é? Araque é uma palavra que já não se usa tanto, né, como Luciano? O cristão que não tem esperança é um cristão de meia tigela. Meia tigela é outra palavra, talvez os mais jovens. Velho é um problema, né? Velho. Esse é um encontro de esperança, porque esse é um encontro, na linha de que Dom Gilson colocou, que quer nos animar para a caminhada da Quaresma. Não é a caminhada da campanha da fraternidade. A Quaresma precisa ser necessariamente um tempo muito forte para nós, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, porque nos prepara para a grande festa da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia. Por isso, tão importante a caminhada da Quaresma, que a igreja nos convida a pensar nesse tempo, como lembrou Dom Gilson, tempo de conversão pessoal, tempo de conversão comunitária e tempo de conversão social. A igreja nos convida a pensar sobre uma questão específica. Observa que primeiro então vem a Quaresma, com a sua mística, com a sua espiritualidade, depois da campanha da fraternidade. Que, aliás, a campanha da fraternidade não deve terminar na Semana Santa. Ela deve nos animar ao longo da vida, da caminhada de igreja. Aliás, não por acaso trouxemos aqui vários textos básicos. Depois deem uma olhada. Mas não é para levar para casa não, tá? Deixem aqui. Tem aqui 20 textos básicos de 20 temas diferentes sobre a questão do idoso, sobre a questão da educação, sobre a questão... Depois deem uma olhada. A igreja nos convidando a pensar sobre isso, porque é tempo de conversão. É tempo de conversão pessoal, é tempo de conversão comunitária, mas também é tempo de conversão social. Na linha de que o Dom Gilson colocou, a igreja que se faz presente no mundo, a igreja que extrapola os seus próprios muros. Quaresma nos leva a pensar, na Quaresma nós somos chamados a pensar aquilo que o profeta Isaías, a Ritinha nos brindou aqui, inclusive com a música, mas também lá no capítulo 58, quando ele diz: olha, esse jejum que vocês acham que eu quero, o jejum que eu quero não é esse não. O jejum que eu quero é que quebre as correntes do oprimido, que liberte os cativos, que dê casa para quem não tem casa, que trabalhe para que diminua o desemprego, que trabalhe para que diminua a violência. Esse é o jejum que eu quero, diz Isaías. E o Papa Francisco diz que Quaresma é um tempo favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial, logo no número 1 do texto básico, Dom Gilson também citou. Vamos repetir: a Quaresma é um tempo favorável para os cristãos e cristãs saírem da própria alienação existencial. Quaresma é um tempo forte, fortíssimo. Cadê a irmã Ritinha? A gente vai pedir música, tipo no Fantástico, a gente vai pedir música. Olha essa música que animou tantas vezes e ainda nos anima na campanha da fraternidade, na voz bonita da irmã Ritinha. Foi
Papa Francisco fala várias vezes, que Dom Gilson relembrou, igreja não é ONG, não é agência comunitária, mas faz impulsionada pelo Espírito, faz impulsionada por uma exigência evangélica. Eu tinha 20 minutos, agora só tenho 10. Mas o Dom Gilson me provocou a pensar essas coisas. Campanha da Fraternidade esse ano é complicada, lembrou o Padre Bruno, porque fala de política e a gente tem essa dificuldade, sobretudo nesses tempos que vivemos, tempos picudos que vivemos. Falávamos disso em dezembro aqui, não é? Nesses tempos de campanha eleitoral, que teve família que o Natal foi adiado para julho, agosto, né? Porque não dava para celebrar o Natal logo depois da eleição. Almoço de domingo virou audiência de conciliação depois da eleição. Todo mundo aqui brigou com alguém. Eu não. Mentira. Mas tentei não brigar. Nesses tempos então, que como lembrou Dom Gilson, a igreja não toma partido de A ou de B, a igreja tem esse imperativo da luta pela vida, que é maior do que opções políticas. Esse tema é um tema que vai trazer dificuldades. Em 96 o tema era fraternidade política, agora fraternidade políticas públicas. E eu não posso me estender muito, porque senão não sobra tempo para os grupos. Eu vou tentar, numa forma extremamente simples, está circulando inclusive pela internet, depois se quiser a gente pode mandar, a de um pesquisador sobre políticas públicas, em que ele explica de forma muito simples o que são políticas públicas. Observa, quando o tema da campanha da fraternidade era, por exemplo, sei lá, a questão dos idosos, estava claro de que a gente estava falando. Não é, Sabino? Com essa carequinha, com esse cabelinho branco. Estava claro para a gente o que era. Quando falava sobre educação, estava claro. Quando começou a falar que o tema era políticas públicas, mas o que são políticas públicas? Primeira coisa, uma coisa é a política. E quando a gente pensa em política, lamentavelmente, a gente pensa em eleição, infelizmente. Infelizmente, mais infelizmente ainda, a gente pensa em coisa ruim. O texto da campanha fala dessa dualidade que não deveria existir entre a nossa fé e a nossa participação política. A primeira coisa que a gente vai ter que desenvolver ao longo desta campanha é perceber que a política não é necessariamente algo ruim, ponto número 1. Mas ponto número 2, quando nós falamos de políticas públicas, nós estamos falando de algo mais abrangente e de algo que nós somos chamados a participar. Esse autor, Leonardo, o nome dele é Leonardo Schaller, ele diz o seguinte, que política pública, para a gente entender política pública, primeiro a gente precisa entender o que é um problema público. O que é um problema público? Pensem nos municípios de vocês, no cada um dos nossos 7 municípios aqui da Diocese. Qual é o problema público mais presente no seu município? A gente vai provocar isso na parte da tarde e vamos provocar isso depois ao longo da nossa caminhada no Agir. Olha, quando identificamos um problema público, a política pública é aquilo que vai atacar este problema público. Observa então que nós não estamos falando de um problema pessoal existencial. Nós estamos falando de um problema que atinge a toda aquela comunidade, no caso aquele município. Um problema público. Então, vamos pensar problema público como uma doença, para fazer a analogia ao corpo humano. O problema público é uma doença. E a política pública, como toda forma de enfrentamento da política, do problema público, a política pública, como toda forma de enfrentamento do problema público, funciona então como se fosse o tratamento daquela doença. De novo, de doença a gente entende, né? Mais do que deveria, talvez.
ou pelo menos a gente experimenta elas. No governo um tratamento para esse problema poderia ser construir uma escola lá. Por quê? Porque as crianças têm dificuldade para chegar no outro bairro. Então observa que obra também pode ser uma solução, pode ser um dispositivo de política pública e tantas outras existentes. Por quê? Porque são várias as formas. Acabou seu tempo. Acabou meu tempo. Acabou a bateria. Se eu falar alto lá atrás, ou se ferrou, Daniel, vou continuar falando. Acabou meu tempo nada. Se a gente, eu queria, antes de passear no texto base, nós vamos passear no texto base, eu queria pensar o seguinte: a gente pensa em política pública, mas é importante pensar também em texto. Só precisa ligar. Você vê que para bispo ele é vingativo, né? Tu gravou isso, Daniel? Mas quem desligou? Não fui eu. O espírito do mal. A gente, antes de passear no texto base, me ajuda com o horário. Eu não quero passar, já passou, 10h30. Antes de passear no texto base, eu quero provocar-nos a pensar o seguinte: a gente pensa em política pública, a gente ouve falar, mas a gente não pensa e não ouve falar sobre política privada. Observa, as políticas públicas, na linha inclusive que Dom Gilson colocou, elas existem para diminuir, ou quem sabe para acabar com a miséria, com o sofrimento, com a desigualdade. Mas existem muitas políticas privadas que provocam miséria, fome, dor, que provocam desigualdade. A gente, se quiser pensar, por exemplo, em Brumadinho, a gente podia pensar o seguinte: quais foram as ausências de políticas públicas existentes naquele lugar e quais foram as presenças de políticas privadas que buscam o lucro desenfreado maior do que a preocupação com a vida. Vale a pena pensarmos sobre isso. Vale a pena pensarmos que políticas privadas, elas são ocultas, elas não aparecem. As políticas públicas, em geral, elas se contrapõem a essas políticas privadas que estão em desacordo com a defesa da vida. E aí, passeando rapidamente pelo texto base, a gente tem dito que o ideal seria ter 3 dias, um para falar sobre ver, um para falar sobre agir e um para falar sobre julgar. Primeira coisa que a gente quer relembrar é o seguinte: o Gilson já falou, mas eu quero relembrar. O objetivo geral da campanha da fraternidade é estimular a participação em políticas públicas. Observa, nós não somos uma ONG, nós não somos uma agência comunitária. Com todo respeito, e que bom que tenham ONGs e que tenham agências comunitárias, bom seria que tivesse mais, mas nós não somos uma ONG e uma agência ou uma agência comunitária. Nós queremos estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja. Para quê? Para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. O texto base, no que diz respeito ao ver, ele traz 11 questões. Não vai dar para falar, claro, de todas elas. Mas só para passar rapidamente, prometo que são só 5 minutos, Padre Bruno. Primeiro, a gente vai ter que entender e se relacionar com o poder público. Poder público em todas as suas esferas. Poder público, no caso do município, o poder executivo, o prefeito e secretários, o poder legislativo, a Câmara dos Vereadores, no Estado também o poder judiciário, executivo, legislativo e judiciário, na esfera federal, estadual e municipal. Nós vamos ter que entender como funciona. A gente vai entender
que tipos de políticas públicas existem, e a principal delas, que são as políticas públicas sociais, educação, saúde, habitação, transporte, mas existem outras, e eu quero chamar a atenção, por exemplo, das setoriais em relação à juventude, e a gente vai fazer provocação em relação a isso. Depois, a gente precisa entender que uma coisa é política pública de governo, e a outra coisa é política pública de Estado. A política pública de governo é aquela que parte da vontade, do desejo, da iluminação do prefeito para ficar no âmbito municipal, ok? Mas vale, claro, do nível estadual e federal. Essa é a política pública de governo. Importa construirmos políticas públicas de Estado que nasce do chão, que nasce da participação, que nasce do envolvimento de cada um e cada uma de nós, na relação, inclusive, para além da igreja. Quarta questão, é preciso entender as razões das políticas públicas e o sistema econômico. O sistema econômico, o texto fala de forma muito clara em relação a isso. Um sistema econômico perverso, o texto diz isso. Um sistema econômico que precisaria fazer uma reforma tributária, porque no Brasil os pobres pagam mais impostos do que os ricos, e as políticas públicas não são satisfatórias, entre outras coisas, muitas vezes, porque não temos recursos para isso. É preciso entender os ciclos da política pública, e a gente precisa tratar disso, e vamos tratar disso lá na paróquia, na sua paróquia. Primeiro, a identificação do problema. Qual é o problema que mais nos incomoda diante de tantos problemas que nós queremos trabalhar? Como é que formula políticas públicas para ele? Como é que faz com que isso aconteça? Depois, item 7 do texto base, o papel dos atores sociais nas políticas públicas. Por favor, igreja reunida aqui na Diocese de Nova Iguaçu, nós não vamos a lugar nenhum se a gente achar que a gente vai dar conta disso só enquanto igreja. Os atores sociais envolvidos, Dom Gilson lembrou, a sociedade civil organizada, nós precisamos nos relacionar para além da igreja. Se a gente quer realmente produzir políticas públicas no nosso município, políticas públicas com eficácia, a gente vai ter que se relacionar para além da igreja, sem medo. Aliás, esse é o nosso papel, sobretudo de leigo e leiga. Oitavo, a participação em políticas públicas. Dom Gilson também lembrou, e a gente quer... Quem aqui já participou de alguma audiência pública? Quem aqui já participou de conselho gestor, conselho diretor? Dom Gilson lembrou, esse ano tem eleição do conselho tutelar, dia 6 de outubro. Todos os municípios têm seus conselhos tutelares. Nós vamos ficar calados? Nós vamos ficar indiferentes à eleição do conselho tutelar esse ano? Quem aqui já participou de conferências? Esse ano tem conferência da saúde. E aí nós incentivamos da assistência também, ótimo. Olha, aí a gente incentiva os nossos a participarem da pastoral da saúde e deixamos de lado a conferência de saúde. Participação em fóruns e reuniões. Participação na organização da sociedade civil e em movimentos sociais. Nós não temos que ter medo de participar de movimentos sociais. Nono ponto, o protagonismo, o texto base, juventude. Juventude, ser jovem é um problema, né? Tá. O texto base fala em protagonismo dos jovens na elaboração de políticas públicas. E um desafio que eu faço à juventude da diocese. No seu município tem o Conselho Municipal de Direito da Juventude? Sabe, se não tem, essa talvez fosse uma belíssima tarefa para a juventude lá do seu bairro, envolvendo catequese, envolvendo crisma, envolvendo a criação do conselho. E se existe, mas
efetivamente atua, nós precisamos de desenvolver nele. A gente vai ver isso na parte da tarde. O que a gente vai pensar em relação à ação? 10º, a colaboração dos movimentos sociais nas políticas públicas. Olha, tem um montão de gente que está pensando as coisas, não somos só nós. Não somos só nós. Quando a gente pensa, por exemplo, esse ano tem eleição do Conselho Tutelar. Olha, tem muita gente pensando no direito da criança e do adolescente. Não somos só nós. Não é só a pastoral da criança que faz isso. Não é só a pastoral do menor que faz isso. Então nós precisamos envolver outros setores, ou quem sabe, se deixar envolver por outros setores, para pensar então o que nós queremos em relação a isso. Por fim, a igreja nos convida a pensar. Não vou achar aqui nesse monte de texto. As políticas públicas e as famílias. A família é fundamental na nossa lógica de igreja, como a igreja doméstica. Mas quais são as políticas públicas que de alguma forma interferem no ser família? De que forma, para a gente encerrar, para a gente então sair dos grupos, a Ritinha vai ajudar a gente na divisão dos grupos, inclusive indicando onde é que são os grupos, né, Ritinha? Para a gente pensar o seguinte, e com isso eu encerro. Uma das coisas que a gente vai ter que, ao longo da quaresma, mas depois da quaresma, refletir, é qual é o papel das nossas famílias na formação das nossas consciências. E eu vou dar um exemplo. Todos viram que no supermercado Extra, um segurança, ao imobilizar um jovem, não vamos entrar em detalhes, todos viram, matou o jovem. Matou. Eu não tenho dúvida que ele não tinha intenção de matar, mas não é esse o debate que a gente vai fazer. O debate que a gente vai fazer é que sociedade é essa que nós estamos construindo, que quando num outro supermercado um cachorro foi assassinado, teve mais comoção do que esse jovem assassinado. Que sociedade é essa que nós estamos construindo? E aí eu lembro da nossa reunião lá no projeto, irmã Maria Rita, quando nós falávamos o que a nossa presença enquanto igreja na comunidade, no bairro, tem transformado. E tem transformado a forma da gente pensar. Pensem comigo. Reflitam comigo. O assassinato fizeram um morte. A morte desse jovem causou menos impacto, pelo menos nas redes sociais, do que quando aquele cachorro foi. Todos lembram disso. Para provocá-los mais ainda, tive o cuidado de olhar o jornal agora de manhã, comentei com o padre Márcio. Ainda hoje fala-se do que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo, que vitimou 10 jovens, mas não se fala nada dos que foram mortos lá em Santa Teresa ou dos que foram mortos aqui na nossa diocese. Por quê? Será que são valores diferentes? O que eu estou querendo provocar é que quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa em políticas públicas de uma forma geral e a gente vai ter que refletir sobre isso. E o que tem produzido em nós, por exemplo, esta forma de encarar as coisas? Os mortos, eu sei que isso incomoda, e certamente muitos não estão satisfeitos com o que eu estou dizendo aqui agora, mas os mortos lá no Ninho do Urubu tiveram nome, tinham família, tinham sobrenome, tinham sonhos. Alguém sabe dos sonhos dos que morreram queimados? Alguém sabe? A mídia... O inquérito vai até o final. Oi? O inquérito da morte deles vai até o final. Quantos da nossa baixada quer? Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Isso tem a ver com a forma como a sociedade que nós estamos construindo. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente não está pensando pouca coisa.
encerro lembrando a vocês que nós não escolhemos o lado fácil da história. Nós não escolhemos o lado fácil da história. Nós somos seguidores desse tal Jesus Cristo, que também ele não escolheu o lado fácil. E como lembrou o Padre Bruno logo no início, esse não será um tema fácil, porque vai mexer profundamente com cada um e cada uma de nós. Mais uma vez, tomara que o Daniel tenha gravado o Dom Gilson, para a gente não esquecer nenhum momento que a gente vai se envolver com campanha da fraternidade, porque é uma exigência evangélica. A gente vai se envolver com campanha da fraternidade porque está na raiz do nosso ser cristão. Nós vamos nos envolver com a fraternidade porque isso nos prepara para a grande